Estamos recebendo com muito prazer, com muita alegria, a presença simpática da jornalista Isabela Teixeira Damaso. Ela é são-joanense, trabalha em São Paulo e teve a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas lá na França, na Europa. Ela é a nossa convidada nesta manhã de quinta-feira. Isabela, muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, por estar aqui, podendo falar um pouquinho dessa experiência, que foi muito legal, foi um ponto muito marcante da minha carreira, curta, mas já com algumas coisas tão interessantes quanto uma Olimpíada e uma Copa do Mundo Feminina também em 2023. Então vai ser um prazer falar com você hoje. Muito bem. A primeira pergunta, eu gostaria de saber aonde foi que você fez o curso de jornalismo. Foi aqui em São João mesmo, no CETAM, na UFSJ. Eu terminei o curso no final de 2023 e durante ali o período eu já estava fazendo alguns estágios, procurando alguns trabalhos já na área do jornalismo esportivo, porque eu vi que era a área que eu mais gostava. Então, durante a faculdade, tentei procurar algumas outras coisas também no meio esportivo aqui na cidade. Então, até trabalhei um pouquinho aqui na rádio também, fazendo alguns estágios, alguns jogos da base aqui do Atletique. E no ano passado consegui também fazer a Recopa, do Atletique, como repórter de campo, mas também gosto muito das redes sociais, então foi onde eu me encontrei ali fazendo conteúdo para rede social ou ajudando alguma empresa, que é atualmente o meu trabalho. Bem, como surgiu a oportunidade de você sair de São João e ir direto para São Paulo e de São Paulo já ir direto para um evento de grande importância, é um evento internacional, que são as Olimpíadas lá da França? Isso. Como eu falei, eu sempre busquei essas outras oportunidades, porque, querendo ou não, a gente está numa cidade que é de interior e, às vezes, a gente não consegue ter tanta visibilidade, assim, do nosso trabalho. Então, quando eu consegui esse outro trabalho em São Paulo, uma startup, a empresa estava sempre cobrindo esse tipo de evento, às vezes não em loco, mas pelo menos através das redes sociais. Então, já tinha cobrido jogos da seleção brasileira feminina, já tinha ido em finais de estaduais, Brasileirão também. Então, eu sempre tive esse contato, principalmente com o futebol feminino, mas sempre adorei os outros esportes, já cobri tênis. E aí, quando eu fui no ano passado para a Copa do Mundo Feminina, que foi uma oportunidade da empresa, foi o primeiro grande evento, então eu fui para a Austrália, e aí eu pude fazer essa cobertura, eu fiquei 40 dias na Austrália, foi uma aventura muito incrível, assim, visitei várias cidades, acompanhei o Brasil, infelizmente elas caíram na fase de grupos, mas ficamos lá até o final. E aí foi um primeiro evento que abriu portas para eu pensar que em 2024 daria para fazer a Olimpíada. Então, me planejei financeiramente, conversei com a empresa também, para a gente tentar conseguir alguns acessos. E aí surgiu essa oportunidade, Então, eu consegui acompanhar diversos esportes, trazendo mais esse lado do jornalismo digital nas redes sociais, mostrando ali como é que era um dia a dia de um futebol, de uma ginástica, como é que era para conseguir os ingressos, o tênis também brasileiro, o skate. Então, assim, esportes muito concorridos, de conseguir os ingressos. Então, alguns a gente se reunia com brasileiros pelas ruas, assim, para fazer essa festa em bares e tudo mais. Então, foi mais ou menos nesse processo de buscar outras oportunidades em outras empresas. A Copa do Mundo trouxe essa oportunidade mais prática e aí na Olimpíada foi um pouco mais fácil, porque já era um pouco de uma segunda experiência, Isabela, aí você teve muita dificuldade com relação ao idioma? O inglês é um pouco mais fácil, Então dá para se comunicar com todo mundo. Domina o inglês. Sim. E aí é uma língua que a maioria ali já estava falando. E aí o francês também, o básico, dá para arranhar. Então não foi tão complicado. E as pessoas que estavam lá, por ser um evento mundial, tinha gente de todos os lugares. Então todo mundo estava tentando se ajudar, todo mundo estava disposto. Geralmente tem essa fama de que francês não gosta de falar outro idioma além do francês e tal, mas não teve muito dessa preocupação. Agora eu gostaria de saber, Isabela, você teve a oportunidade de falar, de conversar
de entrevistar muitas celebridades. Você poderia adiantar para nós com quem que você falou, com quem que você foi fotografada, como é que foi essa experiência? Na Olimpíada, eu acabei não conseguindo entrevistar tanta gente porque o Comitê Olímpico, né, ele é mais restrito do que algumas outras federações. Mas eu já tive a oportunidade de falar com a Marta, que é, para mim, uma das maiores referências, principalmente, né, na Copa, em 2023. Então, já fiz coletiva de imprensa com ela, com a Formiga, com várias atletas ali da seleção. Então, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol eu já conversei bastante. Atletas do tênis, medalhistas olímpicas. A Rebeca Andrade também eu já falei. A Rebeca também? A Raíssa Leal também eu tive a oportunidade de encontrar ela em um evento de tênis. E aí, depois também em um evento de skate que eu tava. Eu também já tive a oportunidade de ver o Ronaldo, né? Eu sou cruzeirense, então foi um momento bem legal porque ele estava presente na Supercopa Feminina desse ano, foi entre Cruzeiro e Corinthians lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, e aí na zona mista tava todo mundo lá, de repente entra o Ronaldo na sala, e aí todo mundo ficou nessa animação, consegui tirar uma foto e tudo mais. Não foi um momento tanto de entrevistar e conversar, mas foi um momento bem legal, assim, com essa referência. Isabela, você ficou durante 40 dias na Austrália, né? Isso. E quantos dias que você ficou mais ou menos lá na França? Mais ou menos uns 20, 25 dias. E qual foi a maior dificuldade que você sentiu durante essa passagem importantíssima na sua carreira na França? Eu acho que profissionalmente foi o lado de não estar credenciada para todos os eventos. É diferente de estar credenciada numa Copa do Mundo Feminina, onde você tem acesso a todos os jogos, então é praticamente garantido que você vai ver todos os jogos. E na Olimpíada a credencial é muito mais difícil, então eu não consegui ir credenciada. Então, foi fazer um jornalismo sem ter tantos acessos. E aí, correr atrás de ingresso, não conseguir, os preços muito caros para conseguir assistir uma final de alguma coisa. Então, a ginástica, por exemplo, eu não consegui assistir porque os ingressos se esgotaram e era coisa de mais de 1.000 euros ou mais de 500 euros. Então, ficava um pouco acima do orçamento. E você teve a oportunidade de fazer amizade com algum jornalista, com alguma jornalista, para poder compartilhar contigo nesse trabalho importante, um trabalho internacional lá na França? Sim, durante a França e até mesmo na Copa, eu conheci muita gente do meio, então eu fiz amizades, inclusive na França eu dividi um lugar com uma outra jornalista lá de São Paulo, então essa comunidade ali, pelo menos das mulheres jornalistas, a gente tem um grupo onde a gente conversa muito e se planeja para ir em outros eventos. Então, um próximo evento, talvez uma Champions League, no ano que vem a gente já está planejando e tal, porque é muito, como é que a gente pode fazer para ir juntas, com quantas a gente vai, onde a gente vai ficar, o que é mais fácil. Algumas têm acessos mais fáceis do que outras, então tem uma amiga que mora na Inglaterra e ela também já está mais acostumada com os campeonatos europeus, então é uma comunicação bem legal e essa amizade facilita muito com que a gente consiga ir em outros eventos. E como é que ficou a sua situação de ficar longe dos amigos, das amigas e principalmente da sua família, aqui em São João del Rei? Então, eu me mudei para São Paulo depois do Carnaval, né, ali no final de fevereiro. E então eu já estava nesse processo de começar a acostumar a ficar um pouco mais longe, tanto da família quanto dos amigos. É uma experiência completamente diferente, né? Sair de uma cidade do interior para ir para uma metrópole como é São Paulo. Muita gente, muita coisa, o dia passa muito rápido porque tem muita coisa para fazer, é muito agitado. E aí, em Paris foi um pouco mais fácil porque eu já estava me acostumando a ficar longe, né? Então, não foi tanto uma mudança tão drástica quanto na Copa, onde eu senti que foi a primeira vez e eu já fiquei 40 dias em outro país, assim. Mas é uma experiência que eu ainda estou me acostumando, mas é fácil hoje em dia que tem pelo menos as redes sociais, a gente mantém sempre o contato. E sempre que dá também, 1, 2 vezes por mês, ou de 2 em 2 meses, eu venho para cá e aí a gente mata a saudade. Como é que é o fuso horário do Brasil e da França? É um pouquinho mais tranquilo do que foi para a Austrália. Da Austrália eram quase 12 horas, então eu estava de dia, vocês estavam à noite. Na França era um pouco mais fácil, que era apenas algumas horinhas, 3, 4 horas, então não tinha tanta diferença quanto na Austrália, que aí realmente eu dava bom dia e minha mãe estava indo dormir. Então era uma experiência muito diferente, até para as pessoas que estavam acompanhando a Copa, né? Porque os jogos começavam 4 da manhã, 5, então era uma coisa muito diferente. E você falava com a sua família todos os dias ou nem sempre?
Eu tentava mandar todo dia pelo menos uma foto mostrando o que eu tava fazendo. Tava tudo tranquilo. Isso. E, querendo ou não, o bom da Europa, que eu acho que aqui a gente ainda sente muita falta, é a segurança, assim. Então, lá, voltava de jogo meia-noite, 3 horas da manhã, tava tranquilo, assim, bem Sobre seguro. aquelas ameaças de atos terroristas, você não ficou com medo, não? Então, isso aconteceu não só aconteceu nada, no primeiro praticamente, dia. né? Exato. Aconteceu no primeiro dia vários rumores, assim. Eu tava na rua tentando ver e até apurar mesmo se estava rolando alguma coisa, mas era só alardes, então não deu tempo de ficar com esse medo de, nossa, vai acontecer de verdade. Então, foi tranquilo. A sua expectativa, seus planos para 2025? Pretendo continuar morando em São Paulo, tô com novos trabalhos, né? Não tô mais na empresa que eu tava antes, agora eu tô trabalhando com o Fred, que é um grande influenciador. Então a tendência é continuar vendo que ele cresça, para a equipe crescer junto, participar de grandes eventos e principalmente assim, né, como uma jornalista mais independente desse outro lado, cobrir grandes eventos. Então, como eu falei, a gente tem uma Champions feminina que está crescendo bastante, é um lado que eu gosto muito, os esportes olímpicos como um todo, assim, o vôlei, o tênis, são esportes que eu gosto e também estou sempre presente. Esse ano ainda vou, tanto num jogo de tênis quanto de skate também. E também pretendo continuar, né, levando as mulheres no esporte, assim, que é uma pauta que eu sempre trago muito, para que essa oportunidade sempre, as pessoas vejam que essa oportunidade existe, da gente sair de uma cidade do interior, poder fazer outras coisas, que é sempre uma das mensagens que eu mais recebo da galera que está na faculdade aqui. Enfim, 2027 também tem uma Copa no Brasil, feminina, e pretendo estar presente, cobrindo, credenciada. E durante a sua passagem pela Austrália e pela França, você teve a oportunidade de contactar, de ver algum São Joanense lá ou não? Então, eu acho que sempre tem São Joanense, viu, pelos lugares. Tem outros jornalistas que eu encontrei na Austrália, né, que é tanto a Mariana Spinelli, que tem família aqui em São João, e também o Ian, que estava trabalhando com a Cazé TV na época. A Mari é repórter e apresentadora da ESPN, e teve um dia que a gente se encontrou, nós três, e a gente falou, tem mais São Joanense, tem mais pessoas de São João aqui do que em qualquer outro lugar, né? Então a gente está sempre se encontrando por ali. Acho que foram as duas pessoas que eu encontrei tanto na Copa, né? E aí na França eu também tive a oportunidade de encontrar a Mari de novo. Isabela, o que representou para você, uma jornalista tão jovem, o que representou para você, para a sua carreira, essa experiência internacional raríssima? Eu ainda tenho 23, né? Então eu tô pensando muito nos próximos eventos, assim, mas essa foi com certeza a mais especial, assim. Eu acho que a Copa foi um ponto importante porque foi a primeira, mas a Olimpíada, como eu pude ver outros esportes, eu pude ter contato de formas diferentes, foi uma que eu me desafiei mais. Então, eu me provei muito como uma pessoa que pode fazer outras coisas, que mesmo colocada em situações diferentes, eu também posso performar ali e conseguir me virar, né, digamos assim, até com menos orçamento do que a gente tinha na Austrália, coisas do tipo. Então, foi desafiador, mas foi muito bom no final ver que deu certo, que o planejamento faz diferença, que se organizar e ter ali o sonho, ter a vontade, e, enfim, né, juntar todas essas características em uma coisa só, a gente vê que é possível fazer acontecer. Você disse no início que torce pelo Cruzeiro, não é verdade? Isso. Muito bem. O Cruzeiro, inclusive, ontem jogou com o Flamengo e acabou perdendo de 1-0 lá no Independência. Na sua avaliação, quem será o campeão brasileiro? Bom, o brasileiro eu acho que vai ser o Botafogo. Acho que o Palmeiras ainda tem uma chance ali e tudo mais, né? Mas eu acho que o Botafogo esse ano quer fazer diferente do ano passado, né? Não repetir ali o que aconteceu. O Cruzeiro ontem foi uma derrota difícil, assim, de ver, né? Porque foi um bom jogo. O gol de falta, não dá para explicar o que a Barreira fez ali, mas, enfim, foi um bom jogo. Eu acho que o importante vai ser a final ali da Sul-Americana, onde a gente tem mais expectativa. Lá no Paraguai, contra o Racing. Isso, até quase fui, mas deixei para um outro momento. Dia 23. Isso. Muito bem. Agora, domingo tem uma decisão importante. Atlético e Flamengo, Copa do Brasil, em Belo Horizonte, no Ninho do Atlético. Para quem que você vai torcer? Bom, torcer é complicado, né? Assim, não tem como torcer para o rival. Eu acho que vai ser um bom jogo, mas tô esperando que o Flamengo leve a taça. E o jogo entre Botafogo
e o Atlético Taça Libertadores da América, dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Também não posso falar diferente, né? Rival é rival. Eu espero que o Botafogo leve 2 títulos para casa e o Atlético não leve nenhum e que o Flamengo leve a Copa do Brasil. Não tem como ser diferente. Bem, agora para poder finalizar, eu gostaria de saber, e todos querem saber, né? As pessoas que estão nos acompanhando nesta oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho da sua família. Quem é a sua família? Eu conheço, mas muitas pessoas não conhecem. Bom, meu pai é o Geraldinho, né? Geraldo, mas seu xará, todo mundo conhece ele como Geraldinho. Trabalha ali no centro de São João del Rei, né? Todo mundo sabe da lojinha que ele tem ali. Minha mãe é cabeleireira, a Maura. Eletrocampos, isso mesmo. E a minha mãe cabeleireira, tá sempre também muito conhecida aqui em São João. Meu pai sempre foi um apaixonado por esporte, já treinou aí muitos times, assim, amadores e tal. Então, desde criança, eu sempre ia para estádio ficar vendo o time dele. Um monte de cara mais velho e eu lá, uma criancinha de mochila, vendo o time dele jogar. Então, ele foi a pessoa que mais me influenciou a amar esportes e, consequentemente, escolheu o jornalismo esportivo. E a minha mãe sempre apoiou, assim, por mais que ela fique, ai, nossa, menina, tá indo pro lado do esporte, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ela sempre estava ali também acompanhando esse processo, sempre me apoiou nas decisões, por mais que traga ali os contrapontos, e é uma família que eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de conhecer aqui em São João sempre fala bem, todo mundo sempre me manda mensagem, trabalho do lado dos seus pais, conheço e tal, então tenho muito orgulho de ser filha de quem eu sou e é um prazer saber sempre quando as pessoas falam. Isabela, o Jornal das 10 agradece a sua participação, essa participação simpática nessa oportunidade, nesse contato que eu acredito que é com exclusividade, e nós estamos torcendo e acompanhando passo a passo o seu sucesso. Queremos vê-la no jornal, na televisão, no rádio, e que você continue a sua caminhada. Parabéns, você é uma vitoriosa. Muito obrigada, tanto pelo convite quanto pelo bate-papo, poder falar um pouquinho mais de mim, assim, e como eu falei em uma das respostas, eu acho que aqui em São João é bom a gente ver outros exemplos de pessoas, de mulheres, ocupando espaços fora daqui também para a gente ver que é possível e sempre continuar crescendo, visando, né, o sonho que cada um tem. Então é um prazer poder falar e sempre encontrar outros são-joanenses fora daqui, em São Paulo ou em qualquer outra cobertura. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, são 10 horas e 44 minutos. Você ouviu a jornalista são-joanense, a Isabela Teixeira Damaso. Conosco, ela que estudou, fez jornalismo na Universidade Federal de São João del Rei e que está seguindo uma carreira brilhante. Que Deus a proteja sempre.